Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o candidato antiglobalismo da Romênia que descobriram tinha ligações com Jorge Soros e recebia dinheiro da USAID. Olha que coisa curiosa, né? É o que eu falo pro pessoal, essa carta coringa chamar a pessoa de globalista, não sei o que lá, isso é uma roubada. Porque isso é usado principalmente por ditadores para evitar influência de países democráticos em países ditatoriais. Cuba dizia a mesma coisa dos protestos lá em 2021, o pessoal querendo liberar Cuba do comunismo, não porque influência globalista em Cuba que não pode, não sei o que lá. Tem que tomar cuidado com esse discurso do globalismo, tá? Não é que eu não seja contra isso, eu acho que é errado, realmente essa agenda woke, essa coisa toda, é uma coisa errada, essa pauta de costumes e coisa e tal, mas daí a dizer que tem que trocar isso por ditadura, não, meu amigo, ditadura é muito pior no final das contas. Vamos entender esse caso aqui, porque dá para expor um monte de coisa desse problema do globalismo, que o pessoal fica repetindo globalista, 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 sem saber quem são os verdadeiros globalistas. O Putin é o maior globalista de todos. Essa notícia foi sugerida por Nótica GB, Almoçando com Ancapsu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Você pode ver que a desculpa de todo ditador quando está perdendo o poder no país é dizer que não, que são globalistas que estão fazendo aqui, que estão insuflando a população e coisa e tal, Jorge Soros dando dinheiro. E a verdade é a seguinte, isso existe, de pessoas darem dinheiro para ajudar a manifestação em outros países? É lógico que existe. A questão toda é, se não houver a manifestação, se não houver o interesse da população naquele país, dificilmente essa coisa vai para frente, raramente você consegue juntar gente de verdade, a menos que exista, de fato, o interesse ali, então é um interesse político legítimo da população, né? O que acontece muitas vezes é que o governo ditatorial daquele país quer evitar que tentem liberar o país daquela ditadura e fica falando de globalistas, não, porque os globalistas do exterior estão agindo, não sei o que lá. Eu cheguei a ver um pessoal falando que não seria bom a Rússia dominar a Europa, porque pelo menos seriam cristãos e coisa e tal. Esse pessoal, realmente, eu não consigo entender isso, né? Como você vai trocar isso? Ah, mas eu sou contra esse negócio de favorecer gay, de favorecer o fim da família tradicional e não sei o que lá. Mas você quer trocar isso pela ditadura do Putin? Você tem certeza disso? Você entende qual é o problema que vocês estão colocando? Eu entendo que existe um problema com essa agenda woke, coisa e tal, mas esse pessoal é perigosíssimo, até porque se vocês acham que eles são contra isso, não, eles são contra qualquer coisa que interessar para eles. É projeto de poder puro. Esse cara aqui, o Kalin Gorgescu, lá da Romênia, é um caso clássico, né? O cara ganhou o primeiro turno das eleições da Romênia, financiado com dinheiro ilegal que foi injetado lá na Romênia, e cancelaram as eleições e prenderam o cara, né? Tem mais um monte de evidência aqui do cara, que ele recebeu dinheiro, não sei o que lá, dinheiro não declarado, tinha 10 milhões de dólares e passagem para Moscou, para você ter uma ideia, que seria o caso de descobrirem ele ter que fugia para Moscou, já tinha o ticket comprado ali, né? Ou seja, pegaram o cara realmente como fazendo propaganda russa, isso é proibido lá na Romênia, o cara foi preso, né? Aí tá o pessoal aqui explicando, por exemplo, aqui tem uma pesquisa aqui da Itália falando sobre como é que foi que ele fez o ataque híbrido para beneficiar o candidato lá na eleição da Romênia. Isso daqui, eu não acredito. Eu já falei para vocês, esse negócio de influenciar as pessoas simplesmente por coisa de TikTok e Twitter e coisa e tal, não levem a sério isso. Pode até ajudar alguma coisa? Pode, mas só quando já tem o interesse da população. Qual que foi o problema na Romênia? O problema na Romênia, eu já falei isso em outro vídeo aqui, é que os dois principais partidos que tinham lá, que era uma oposição ao outro, os dois resolveram se unir numa mesma eleição, se unir no mesmo candidato. Aí o povo olhou para aquilo ali e falou, caramba, que idiotice, pô. Então a gente tá votando, é uma brincadeirinha, é um teatro das tesouras, igual o pessoal se sentiu aqui no Brasil com a brincadeira do PT e do PSDB. Esse foi o problema das eleições lá na Romênia, foi o pessoal rejeitando essa união dos dois partidos, né? O cara, portanto, ele ganhou tanto voto porque ele representava uma coisa que realmente o pessoal era contra lá no povo da Romênia, né? Agora, não muda o fato de que ele estava recebendo dinheiro russo e isso é crime por lá, ele tem que ser preso mesmo no final das contas. Então, essa história de que ele influenciou as pessoas pelo TikTok, pelo Twitter e coisa e tal, isso é, na minha opinião, balela completa. Existe alguma influência
influência nisso daí? Existe alguma influência sempre, em qualquer coisa, mas é muito pouco para justificar uma mudança, o cara ter tido muitos votos na eleição. Ele teve muitos votos na eleição justamente porque ele representava uma mudança esperada pelo pessoal lá da Romênia, né? O fato dos dois partidos principais terem se unido ficou muito explícito que o sistema político lá era uma farsa, então o pessoal queria uma coisa diferente. Então, essa é a situação. Agora, a outra coisa dessa história é o que foi revelado agora, né? Porque o que ele sempre falava, né, que é para lutar contra o globalismo na Romênia, não que nós vamos acabar com o oqueísmo, vamos acabar com essa influência do George Soros e da USAID aqui na Romênia, que não pode, essas ONGs que são criadas aqui na Romênia para receber dinheiro dos Estados Unidos, a influência globalista e coisa e tal. E aí fizeram a investigação e descobriram que ele é ligado à fundação do Soros e à USAID. Ele tem várias ONGs na Romênia que fazem exatamente isso. Olha que coisa, tá aqui, ó. As ONGs dele aqui, ó, ligando, que recebem dinheiro do Soros, da Fundação Soros. Essa ONG aqui, ó, eu não vou saber ler o nome dela em romeno, né? Tineretuliu Ecologiste de Romênia, ou alguma coisa assim, eu não vou saber ler isso aqui em romeno, né? Mas tá aqui as evidências, o cara é justamente ligado a essas, recebendo dólares da USAID aqui, ó. Recebeu o dólar da Agência Internacional de Ajuda de Desenvolvimento Internacional Americana, USAID, 800 mil dólares também que ele recebeu no passado, isso daí. Isso mostra uma coisa que eu falo para vocês. De novo, esse negócio da USAID aqui no Brasil, que o pessoal falou, não que a USAID interferiu na eleição brasileira. Interferiu na eleição brasileira? Interferiu, eu tenho certeza que interferiu. Botou um monte de agências aqui para fazer checagem de fato, que sempre iam contra a direita e a favor da esquerda, né? Isso interfere? Interfere. Mas daí a dizer que isso mudou o resultado da eleição é muito difícil de dizer, tá? De novo, por que esse cara teve tanto voto aqui? Foi porque fizeram esse monte de coisa aqui, não sei, 25 mil contas do TikTok e não sei o que lá, contas criadas em 2016, e Telegram, 5 mil contas no Telegram, 381 mil contas de não sei o que lá. Ou seja, isso aqui afetou alguma coisa? Alguma coisa afetou. Isso quer dizer que isso mudou o resultado? Não tem como saber, não dá para saber se isso de fato mudou o resultado, nem aqui no Brasil, nem no caso lá da Romênia. O problema do caso da Romênia é que efetivamente havia ilegalidades com o candidato. O cara recebeu dinheiro mesmo nesse negócio. E ali havia também a falsidade dele. Ele vendia essa ideia de ser antiglobalista, que vamos ser contra o globalismo e coisa e tal, e o cara é o maior globalista de todos, está lá recebendo dinheiro da USAID, recebendo dinheiro do Soros, né? O Trump fez no discurso dele lá do Congresso, falando, não, que vamos acabar com a tirania woke, coisa e tal, e eu falo para vocês, eu também sou contra, eu acho que essa política woke, eu sempre critiquei, sempre achei errado isso daí, acho que é um exagero, a identidade de gênero é uma coisa que, pô, caramba, fala sério, né, que quem se importa com isso de verdade, né, eu tenho certeza que algumas pessoas se importam com isso de verdade, mas até aqui no Brasil, o transexual brasileiro, a principal preocupação dele é ter segurança, ter comida na mesa no dia seguinte. Você vai chamar ele de ele, ela, dele, dela, não sei o que lá. Isso é menor das preocupações que o cara tem. O cara quer estar vivo no dia seguinte, quer ter comida para ele comer no dia seguinte. É a principal preocupação de 90% dos transexuais no Brasil. Então essa pauta toda de identidade de gênero e coisa e tal, isso é uma coisa, assim, não é que não seja um problema. É que é um problema tão pequeno perto dos outros problemas que existem, que é uma coisa que realmente não faz diferença. Então eu sou contra essa política woke, esse negócio de DEI, de contratação DEI, já falei várias vezes aqui. Agora, não tenho dúvida, eu não troco isso para tirar a democracia, para uma ditadura, para um mundo armamentista em que vale quem tem mais força, vale quem é mais forte, lá quem tem mais armas e coisa e tal, porque isso é o contrário do que a gente quer. Esse tipo de coisa vai acabar, no momento que ele quiser, ele força a ideologia que ele quiser contra você. Isso é extremamente perigoso. É o que eu falo pro pessoal. O pessoal fica falando, não, porque o Putin luta contra o globalismo. Como? O Putin é o grande globalista que tem no mundo, é o cara que quer quebrar a ordem ocidental, que quer quebrar a democracia, que quer para ele controlar a coisa toda, e ele é de esquerda sim aqui. Por exemplo, você pode pegar isso daqui, ó. Esse aqui é um vídeo antigo do Klaus Schwab falando sobre os jovens líderes da UF, né? O Fórum Econômico Mundial tem uma escola de líderes, então ele se gaba de que muitos dos líderes que você vê hoje no mundo foram formados no Fórum Econômico Mundial. Por exemplo, o Trudeau, o Macron e, adivinha quem? O Putin. Olha só ele falando aqui, ó. To create, let's say, fast-track growth
for your country. My commitment will be to add value. Will be part of the Young Leaders Initiative. Mrs. Merkel, Tony Blair, Angela Merkel, Tony Blair, todos eles de esquerda, líderes de esquerda, que foram parte dessa iniciativa, né? they were all, even President Putin, they were all young global leaders before. Até o presidente Putin, todos eles eram líderes jovens globais, passaram pela escolinha do UF, né? E aqui, ó, até 2017, esse daqui é o Fórum Econômico de São Petersburgo, que é um evento que é feito lá na Rússia de tempos em tempos, continua sendo feito, tá? O último em que participou o Klaus Schwab foi em 2017, ele esteve lá com Putin, bateu papo com Putin. Se você acha que o Putin é esse cara super antiglobalista e coisa e tal, meu amigo, eu tenho uma novidade para você, o Putin é um mafioso. Ele quer poder apenas. Ele vai falar para você o que você quiser ouvir para conseguir seu apoio, para conseguir seu voto. No final das contas, depois que ele tiver o seu apoio, aí ele vai usar a violência contra você sem pensar duas vezes. Olha esse caso aqui, ó. Esse caso aqui, ó, é uma mulher russa que está sendo processada, uma moça de 26 anos, está sendo processada por discurso de ódio. Pô, que coisa, né? Por que ela, o pessoal, não parece uma coisa que está sendo feita na Inglaterra, agora o pessoal reclamando que lá na Inglaterra qualquer coisa que você fala é discurso de ódio, né? Pois é, ela está sendo processada por discurso de ódio, porque ela organizou protestos com algumas amigas contra a construção de uma mesquita na cidade dela de Perm, na Rússia. Esse negócio de discurso de ódio, porque, veja, a mesma coisa que acontece na Inglaterra, que deixa a esquerda inglesa nervosa, que é as pessoas tendo ideias e organizando grupos políticos dentro da internet de forma livre, isso apavora a esquerda inglesa, apavora a esquerda francesa, a esquerda alemã, e apavora o Putin também do mesmo jeito, porque o Putin é de esquerda, é um globalista de esquerda. Aí o que ele fez, isso é outra coisa muito engraçada, o pessoal fala assim, não, que se o Putin invadir a Europa, vai ser bom que pelo menos é cristão. Que cristão o caralho, meu amigo, o Putin é ateu, sempre foi ateu, todo mundo sabe disso. Aí ele finge lá, ele vai lá na igreja, segura a velhinha, fala, é lógico, isso aí fingir é fácil, meu amigo. O Putin é ateu, né? E tá cheio de muçulmano na Rússia. Metade da população da Rússia é muçulmana. Já foi época, muito tempo atrás, que tinha muito cristão na Rússia. Aqui, ó, os cristãos estão crescendo na Rússia, inclusive, porque os russos estão morrendo tudo, então tá indo um monte de muçulmano para a Rússia lá, e o Putin tá dando boas-vindas a todos eles, tá adorando. Né, o pessoal globalista, não, porque os globalistas gostam de imigração e coisa e tal. Pois é, o Putin adora imigração, tá indo um monte de gente para lá. E aqui, ó, recentemente chegaram muitos migrantes em Perm, e aí estão querendo construir uma mesquita lá em Perm, né? Perm é uma cidade na Rússia, perto de Moscou ali. E daí ela fez esse protesto contra a construção dessa mesquita. Tá aqui o protesto que ela fez uns bonecos de neve com a imagem de muçulmanos e dizendo que não queria a mesquita ali, contrária à mesquita, não sei o que lá. Isso aqui foi o protesto que ela fez. O que aconteceu? Discurso de ódio, meu amigo. Igual o pessoal critica a Inglaterra, aconteceu na Rússia isso daí. Ah, mas na Rússia você não ouve o pessoal criticar, né? Por quê? Porque o Putin quer vender para o Ocidente a ideia de que ele é contrário a isso. O Putin fala o que ele tiver interesse para qualquer público que tenha interesse naquilo. Isso era uma tática que funcionava muito bem na era da informação centralizada. Sempre funcionou muito bem. E é por isso que o Putin está numa roubada agora. Ele está querendo usar essa técnica num momento que você não consegue mais usar isso. Aliás, eu fiz um post também falando sobre isso. Eu tenho a impressão, às vezes, que a direita, muita gente na direita brasileira, o pessoal se segurou no Putin com vontade, né? Você vai ver um monte de gente da direita, não, porque eu não gosto do Putin, mas o Zelensky não sei o que lá, não, porque a Ucrânia não sei o que lá, não, porque... Ou seja, o cara gosta do Putin, né? Tá chupando o pau do Putin, né? E o pessoal, eu vejo que muita gente faz isso, os influenciadores grandes, talvez com a impressão de que a propaganda russa é muito forte na internet. E com isso eles temem que se você falar contra o Putin, contra o Trump, que está lambendo o pau do Putin também, aliás, isso pode ser até um problema do Trump e do Elon Musk, eles podem achar exatamente isso, que ir contra essa onda de propaganda russa vai deixar eles isolados, vai deixar eles com pouca interação, vai abafar os perfis deles na internet, coisa e tal. Não tem jeito. A propaganda russa é muito forte, temos que ir na onda, senão eu vou perder importância no YouTube, eu vou perder importância no Twitter. E, gente, não é isso. Essa propaganda russa, hoje em dia, ela está exposta. É por isso que a gente acha que tem muita propaganda russa. Porque hoje você vê a propaganda acontecendo, você percebe que é propaganda.
Antigamente, eles faziam isso, você nem percebia. Como eu falo para vocês, a grande maioria do ativismo ambientalista no mundo inteiro é propaganda russa. Surgiu com propaganda russa. Por que isso? Porque a Rússia vende petróleo, ela queria muito que a Europa parasse de explorar, por exemplo, o gás de xisto, que parasse de explorar petróleo no mar, não, que parasse com energia nuclear. Não, energia nuclear não pode, é muito perigoso, vamos parar com as usinas nucleares. Fizeram muita propaganda na Europa por conta disso. Propaganda paga pelos russos, na época que era feita pelos jornais mesmo, rede de televisão, antes da internet. Ali a propaganda russa era muito forte. E o Putin ainda fazia isso que eu falo para vocês. O Putin fala uma coisa para um público e fala outra coisa para outro público. Ele não está nem aí. O esquema do Putin é poder. O que ele quer é acumular poder. Não interessa ideologia. Você acha que o Putin tem ideologia? É igual o Lula, pô, tem ideologia nenhuma. Ele quer dinheiro no bolso dele. O resto que se foda. Então, o pessoal da direita no Brasil tem essa impressão que eu não posso ir contra a propaganda russa. Se eu for contra a propaganda russa, eu vou perder apoio, não sei o que lá. Vocês estão indo no caminho errado, porque no final das contas a propaganda russa não é mais tão forte assim. Ao contrário, o fato dela ser exposta na internet fica claro para todo mundo que é propaganda e ela não vai durar muito tempo, ele não consegue manter isso por muito tempo. A maior prova é a própria guerra da Ucrânia, que ele está se fudendo completamente lá. Tentou convencer o mundo de que não temos que abandonar a Ucrânia, que a Ucrânia ninguém importa. Ah, é um país lá longe que não faz diferença. Ah, não, temos que lutar contra o globalismo, não sei o que lá, não sei o que lá. E ninguém cai nessa parada. O público americano ainda é majoritariamente pró-Ucrânia, a Europa totalmente pró-Ucrânia. E, ou seja, aqui no Brasil também muita gente pró-Ucrânia, aqui, por mais que, né, a direita brasileira está igual a esquerda brasileira. Você pode ver os posts do pessoal lulista e o pessoal bolsonarista tá igualzinho, dizendo que não, que o Putin é isso mesmo, que o Zelensky é um ator, um comediante, que não sei o que é lá e coisa e tal. Olha só que coisa, que impressionante. Uniu lulistas e bolsonaristas nessa história. Que vergonha desse pessoal que eu tenho, sinceramente. Eu vou falar com vocês, eu tô com vergonha de andar com os bolsonaristas ultimamente, viu? Nunca senti isso, senti nos últimos dias. Que vergonha alheia disso. E esse pessoal não percebe que, cara, globalista, o Putin é o maior globalista de todos. É o pior de todos. Ele só está escondido lá atrás porque ele vive numa ditadura. Ele manipula a informação que sai de lá do jeito que ele quer. E vocês caindo no papo desse cara. Lamento muito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.